Boa noite, pessoal. Começando a disciplina de problemas de aprendizagem. Vamos, após a apresentação que a gente acabou de realizar, vamos começar a apresentar o meu plano de ensino para a disciplina. Então, vou compartilhar a tela. Só um segundo. Pessoal, vocês que receberam, a colega havia dito, né, que viu, acho que esse aqui são deram 8 páginas, mas é porque vocês vão ver que eu vou especificando aula por aula, tá? Então, meu nome completo, né, a disciplina Problemas de Aprendizagem, e nós temos aqui a ementa da disciplina. O que é a ementa? É a proposta geral da disciplina. Essa proposta envolve o significado e a visão histórica das dificuldades de aprendizagem, aquela diferenciação que eu falei para vocês entre dificuldade, transtorno, distúrbio, tá? Nós vamos refletir criticamente sobre as dificuldades de aprendizagem e da escolarização. Sabe essa conversa que a gente acabou de ter, onde a Cris relata uma situação, né, da história de vida dela, e no meio disso eu fui desdobrando a questão do limite, a questão da diferença também entre autoridade, autoritarismo, a questão da gente não despejar na criança algumas situações de imaturidade nossa, instabilidade emocional nossa? Pois é, essa é uma palhinha do que a gente vai conseguir ir discutindo. Além do processo de escolarização. Lembrem-se que eu falei que há uma diferenciação do educar para a educação infantil e, se comparado, por exemplo, um Fundamental 2, um ensino médio, por exemplo, né? Há uma outra especificidade. Ali na educação infantil, por exemplo, muitas vezes a gente precisa acompanhar essa criança até um banheiro, nós muitas vezes precisamos estar junto com ela orientando quais serão realmente as atividades, muitas vezes auxiliando ela com os seus materiais. Ela é muito pequenininha. E se for, por exemplo, para um berçário, sim, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Ela ainda necessitará muito do nosso cuidado. Não é somente passar um conhecimento. Ela vai precisar do quê? De um cuidado. Ok? Esse é o grande diferencial quando a gente fala de educação infantil para as demais modalidades. Tá? Uma criança que está entrando nos anos iniciais, entre 6 e 7 anos, tem uma outra autonomia comparada a uma criança de 2, 3 anos de idade, que é do infantil. Tudo bem? Então, por isso que a gente aborda e também faz algumas reflexões sobre esse diferencial nesse processo de escolarização, tá? Algumas diferenciações entre as dificuldades de aprendizagem e a questão da escolarização. Então, como que alguns distúrbios se apresentam, como que algumas dificuldades se apresentam, a diferença quando uma criança está sofrendo emocionalmente, dela realmente ter um transtorno, realmente ter um distúrbio. Eu comecei a falar disso com vocês lá no início, né? Então, a gente vai acompanhar com bastante calma isso, tá? Tem diferença sim, e essas diferenças, elas precisam ser vistas. E que mais a gente vai ver na disciplina ao longo do semestre? Né? Nós vamos analisar as funções da dificuldade. Então, assim, quais são as características de uma dislexia, de uma descalculia, de um TDA? TDA igual TDAH? O que modifica? Então, a gente vai entender isso de uma forma mais genérica, geral, tá? E depois vocês vão se especificando, tá? Teremos uma complementação numa outra disciplina que está prevista para o 5º semestre, tá?
Depois, levantamentos de dados, formulações de diagnóstico. Eu vou demonstrar como é que isso é feito, tá? Formulação de diagnósticos no caso de desempenho para vocês. E no caso de diagnóstico clínico, somente com os profissionais da área da saúde, tá? Então, ou ele é feito por uma equipe, ou ele é feito por um médico. E se é vinculado à área da saúde mental, nós temos duas especificidades, conforme os casos, ou psiquiatra ou neurologista, tá? Não é o pediatra. Eu estou falando porque às vezes eu recebo laudo de pediatra. Tem condutas específicas. O pediatra deve encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil para avaliar e fazer um diagnóstico apurado sobre alguns casos. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Então, a gente vai ver um pouco isso e depois pensar algumas planejamentos e intervenções pedagógicas. Como é que a gente pode trabalhar com esse grupo, né? Que tem uma dificuldade, que tem um transtorno, que tem um distúrbio na aprendizagem. Na aprendizagem. É específico para a aprendizagem. Não são todos os quadros vinculados à área clínica, tá? Tem alguns que a gente não vai abordar aqui, tá? A gente aborda só lá no quinto. Objetivos, né? Proporcionar uma ampla visão conceitual e saber discutir sobre esses temas que dizem das dificuldades de aprendizagem, tá? Das mais leves e emocionais até os transtornos ou os distúrbios. Tudo bem? Pessoal, se cair, todo mundo, por favor, retorna, tá? No mesmo link, eu vou liberando vocês. Vocês vão depois ver com calma os chás, né? Conhecimento, habilidade e atitudes. Isso aqui a gente chama chá, tá? Que são